Big Deals. A curadoria das principais notícias do mercado de Venture Capital no Brasil, assinada pelo Investidores VC. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Big Deals, o podcast que reúne as principais notícias do Venture Capital que aconteceram ao longo da semana aqui no ecossistema brasileiro de startups e muitas vezes globais também, notícias internacionais não faltam aqui. Você sabe, meu nome é Muri Pinho, eu sou fundador do Investidores VC e toda semana eu venho com esse time aqui trazer notícias quentes para vocês ficarem informados ao longo do final de semana. Cauê Calas por trás das câmeras e microfones, o Irata, o nosso pirata, por trás das redes sociais, mídias e compartilhamentos e comentários, e Ana Flávia, head de comunicação e curadora do nosso podcast. Bom dia, Aninha. Bom dia, Muri, bom dia a todos os nossos ouvintes. É isso mesmo, e fique com a gente até o final dessa sexta-feira, porque tem muita notícia boa no mercado. E se você consome deliveries, fica de olho, porque tem bastante matéria interessante pra gente comentar nessa sexta-feira. Agora são 8 horas e 40 minutos. Repita. 8 horas e 40. O Big Deals, patrocinado nesta edição pela Pipoca do Johnny. Muito obrigado pelo presente. Está no ar. E a gente abre as notícias dessa semana falando de PropTech, matéria do Pipeline Valor, da jornalista Silvia Rosa. Pilar capta 6,5 milhões de dólares para liderar vendas de imóveis de alto padrão. A PropTech Pilar recebeu um investimento significativo de apenas, 6,5 milhões de dólares numa rodada Series A liderada pela Alexia Ventures. O modelo de negócio da Pilar conecta os corretores especializados com o mercado imobiliário de luxo via tecnologia e dados analíticos. Eles cobram taxas mais baixas das imobiliárias comparado ao mercado tradicional e aproveitam ferramentas digitais para maximizar a eficiência e valorizar os profissionais. Agora, com esse aumento de capital, eles elevam a sua capitalização total de empresa para 12 milhões de dólares desde a sua fundação em 2021. Com o dinheiro novo também, eles têm planos ambiciosos para expandir a sua presença geográfica. Após o financiamento, eles visam ampliar seus negócios para o sul do Brasil, além de consolidar os seus mercados já atuais. O que eu achei interessante na matéria, Aninha, a gente vê que justamente no mercado onde a gente está, num país com uma taxa de juros de 14,5% e os financiamentos para construção, etc., ficam meio desafiadores, existe uma fatia de mercado e que, na verdade, está se dando bem com esses juros, né? Exato. Porque o pessoal que procura imóveis de luxo geralmente tem uma grande receita, uma grande reserva, um capital para investir, está nadando de braçada nesse país onde os juros dobram o seu capital a cada 4, 5 anos. Então, para eles, a crise está passando um pouco distante. A Pilar É. está entendendo esse nicho e está oferecendo imóveis para eles. Achei muito interessante ver que eles estão surfando uma onda contrária. Colocando tecnologia, inteligência artificial, trazem cada vez mais essa produtividade, essa eficiência e agora captam dinheiro. Agora já captaram muita grana, né, Aninha? 60 milhões. Tem que vender muito imóvel de luxo para fazer essa conta virar, mas a gente está torcendo porque imobiliário é um setor que a gente gosta muito e muito importante no Brasil. E seguimos aqui de matérias agora, matéria de Machine Learning, do Statopi, da jornalista Cecília Ferraz. OpenAI recebe aporte para crescer 70% em 2025. A Wire Brasil, braço de Corporate Venture Capital da Vivo, realizou um significativo investimento na startup OpenLayer. Essa rodada Series A, liderada pela Quiet Capital, inclui investidores renomados como Y Combinator e Mike Krieger, cofundador do Instagram. Embora a Wire não revele o valor exato dos investimentos, a gente sabe que os valores geralmente giram ali em torno de 2 milhões de reais por rodada. O modelo de negócio da OpenLayer é voltado para aumentar a confiança e a segurança nos sistemas de inteligência artificial através de uma plataforma que integra testes automatizados e avaliações robustas. O pessoal tem um olho meio torto às vezes porque a AI fala. De vez em quando a nossa dá uma alucinada aqui também. Alucinou. Essa solução já é adotada por empresas como eBay e Virtu Financial. Com esse aporte, a meta da OpenLayer é crescer em cerca de 70% até o final de 2025, Aninha. Quem acompanha o Big Deals e acompanhou na semana passada, a gente tem falado do Corporate Venture Capital, que estava meio sumido aqui das notícias, a gente estava só falando de novos fundos de investimento, e agora a gente tem a Wire fazendo o seu primeiro aporte, seu primeiro investimento em startups agora em 2025. Então, legal ver esse movimento, e eles escolheram essa startup aqui com um tema super quente, que é AI, que é o que a gente mais tem falado, e mais com essa camada de tornar a inteligência artificial mais confiável, que é uma dor de grandes empresas, acho que talvez até a Vivo ali por trás deve ter se identificado com essa dor de trabalhamos com AI, colocamos dados, mas como que torna isso confiável, né? Como que isso vai ser trabalhado no futuro? Então, juntamos aí tendências de inteligência, confiabilidade e segurança
com CVCs. Como é que a gente melhora a confiabilidade da AI? Não sei, vou perguntar para AI. Exatamente. E seguindo nas nossas notícias da semana, se você é um consumidor aí de delivery, se você usa iFood, Uber, fica com a gente que essa notícia é para você. É, ó, Ó, aqui, ó, consumam, hein? é. Matéria do Startups, da jornalista Stephanie Tondo. Uber e iFood anunciam parceria para integrar aplicativos no Brasil. É isso mesmo. A nova parceria entre iFood e Uber apresenta uma junção estratégica de forças para o nosso mercado de delivery aqui no Brasil. O modelo de negócios deles se baseia na integração funcional, ou seja, vai permitir que os usuários façam solicitações cruzadas no serviço sem necessidade de alternar entre eles. Ou seja, agora você consegue pedir um carro no iFood e você consegue pedir comida através do Uber. A ideia deles é implementar o plano, né, de implementação deles inclui potencializar os pedidos dos restaurantes e outros mercados, simplificar o uso das plataformas pelo consumidor e beneficiar motoristas e integradores com maiores oportunidades de renda. É engraçado a gente ver esse movimento, né? Porque a Uber tinha falado que ia ficar fora do mercado, aí depois ela falou: é, mas a gente está tentando fazer uma venda ou passar essa operação. E a gente sabe que o iFood, gente, detém mais de 90% do mercado de delivery no Brasil. Isso é um absurdo. O iFood, junto com o Blue Easy, Movile, Naspers, tudo que esses caras fizeram é impressionante. É uma máquina que mudou o Hum. comportamento de milhões de brasileiros no consumo. E a Uber tentou jogar esse jogo aqui no Brasil, Uber Eats, né? Uber Eats, desculpa, mesmo dominando esse setor de transporte, né? Ninguém Uhum. questiona que a Uber é muito relevante, mas o Brasil não é para amadores, cara. E o que o iFood fez se provou que não é só replicar o modelo, tem muita regionalização, tem muito entendimento da logística Brasil. Então, para a gente aqui, é uma notícia surpresa ver duas grandes empresas, né, que até bem pouco tempo eram grandes inimigas no setor de delivery, mas eu acho que o iFood sabia que tinha um espaço, até porque ele já tinha enterrado um Rappi, já tinha É. enterrado um Zé, não sei o que lá. Ela já tinha matado outros players que tentaram. O iFood continua dominante nesse mercado. Uma matéria aqui bem impressionante aqui, porque realmente eu não esperava que essas duas empresas iam unir forças para que a gente possa pedir tudo no mesmo lugar. A gente foi recentemente para Portugal, né, no Web Summit, etc., no ano passado, e lá não tinha iFood, né? Então a gente foi procurar qual era a coisa mais fácil de pedir ali, e era o Uber Eats. Ou seja, na Europa, eles têm uma força muito grande, acharam que ia dominar o Brasil, Hum. acabaram perdendo a briga. E a gente vem aqui, ó, de duplicata, tá? São duas notícias aqui do mundo de delivery, essa matéria aqui, do Startup, do jornalista Tiago Souza. Kita, plataforma chinesa de delivery, desembarca no Brasil para competir com o iFood. Olha o que a gente acabou de falar, hein? O iFood tá como? Vem para cima. A Meituan, gigante chinesa no serviço sob demanda, prepara o lançamento da sua plataforma de delivery digital, a Kita, no Brasil. Esse movimento ocorre em um mercado robusto que movimentou, pasmem, 45 bilhões de reais em 2024. A Kita entra para desafiar líderes conhecidos como iFood e 99 Food. Até tinha esquecido do 99 Food. Alguém já usou aqui? Não. Fica aqui a provocação. Se você que está escutando a gente, comenta aí. Você já usou 99 Food? Será que a AI alucinou e criou isso do nada aqui pra gente? Não existe serviço, mas eu nunca usei, nunca testei. Mas me parece que eu aposto mais no iFood para essa briga aí, tá? O modelo de negócio deles foca na oferta de taxas reduzidas, possivelmente até 50% menores que as locais, e na promessa de tempos mais curtos nas entregas através de uso de algoritmos sofisticados. Após o investimento inicial, os planos da Meituan incluem focar em grandes centros urbanos primeiro e considerar parcerias estratégicas locais para fornecer sua estrutura logística, Ninha. E mais uma vez a gente tem falado desse movimento de startups de fora do Brasil, olhando para o mercado e vendo o nosso potencial, né? A gente falou muito disso de fintechs, estamos falando de outros segmentos, e agora a gente tem aí esse uma grande empresa chinesa olhando para esses mercados emergentes aqui, vendo esses sucessos tão competitivos e principalmente isso, né, o mercado chinês ele tem muito essa base dos preços competitivos, né, a gente tem visto isso com Shein, com o TikTok e agora dentro desse setor de delivery, então faz sentido a nossa matéria anterior agora muito mais claro esse plano de iFood, Uber ali para potencializar o mercado brasileiro, visto esse novo desafio de novos startups entrando. Um ponto também que a gente
de atenção para a gente entender como é que vai ser essa chegada no mercado é sempre as complexidades de logística do Brasil, que é o que a gente fala, né. Pensando aqui comparado com o mercado chinês, o Brasil tem muitas diferenças, então vamos ver como é que a Kita chega aqui e resolve esses problemas de logística, como é que eles enfrentam e trazem pontos fortes ali para o nosso mercado. E seguindo nas nossas notícias, a gente continua falando agora de inteligência artificial, matéria do Startup da jornalista Cecília Ferraz. Dátulo capta 4 milhões de reais em rodada Seed Station. A startup Dátulo, especializada em soluções baseadas em inteligência artificial para estratégias de go-to-market, obteve um investimento de 4 milhões de reais liderado pela Ricker Ventures. Fundada em 2019 e reconhecida pela aceleradora iCombinator, a empresa busca facilitar o acesso e análise de dados públicos, aliando-se à inteligência de mercado das empresas. Com cerca já de 1,5 mil usuários ativos, entre grandes nomes como Heinz e Nestlé, a Dátulo tem como objetivo dobrar sua receita anual recorrente para 20 milhões de reais até o final de 2026. Agora, com a captação, os recursos vão ser usados para aprimoramento tecnológico da plataforma, criação de novas ferramentas, como o monitor concebido para rastrear fluxos geográficos. Pois é, olha só, gente, começar com esse pedigree de Y Combinator não é para qualquer um É. não, tá? Olha só, isso aqui ajuda, tá? E de acordo com a matéria aqui veiculada, eles próprios eles mesmos declararam aqui que os clientes que utilizam a plataforma representam juntos 5% do PIB nacional, considerando a soma de suas receitas anuais, ou seja, large companies, enterprises, as maiores do Brasil, usando a solução da Dátulo. A gente sabe o quanto que é importante você ter essa ferição dos dados no contexto empresarial, e isso tem sido uma das abordagens das startups ao entrar nesse segmento de inteligência artificial. Vale a pena a gente lembrar também que há mais ou menos 1 ou 2 semanas atrás, a gente anunciou aqui a captação da Luzia, que levantou 13,5 milhões de dólares com a Prosus, preparando para abrir escritório no Brasil. Então a gente vai perceber um movimento cada vez maior, Aninha, dessas startups entregando essas soluções para as empresas que têm dinheiro, têm problema, mas não vão conseguir ter agilidade para fazer. É como eles se posicionam aqui na matéria. Eu fico sempre questionando, ou pelo menos curioso, para saber qual que vai ser o nosso ranking de matérias no final do ano, É. mas com a quantidade de negócio de inteligência artificial, acho difícil a gente não trazer uma dessas notícias aqui para o nosso Big Deals. E seguimos de notícia, dessa vez de mobilidade, do veículo Startup, do jornalista Tiago Souza. Justiça autoriza mototáxi por aplicativo em São Paulo após disputa com a prefeitura. Estamos falando aí de Uber e 99, né? São É. os 2 aplicativos de mobilidade que vão oferecer isso. A Justiça de São Paulo permitiu que o serviço de transporte por motocicletas via aplicativo continue operando na capital, apesar da tentativa da prefeitura de suspender essa modalidade por questões de segurança e regulação local. Plataformas como Uber e 99 estão envolvidas nesse embate jurídico e já se beneficiam diretamente dessa decisão. Não sei se eles já vão ligar imediatamente ou se eles vão esperar acalmar um pouquinho esse calor para voltar com o serviço. A atuação das empresas é amparada pela regulamentação federal do mototáxi. Olha onde eles tiveram que ir para conseguir a liberação, hein? O serviço tenta trazer de forma eficiente esse transporte em trajetos curtos nas cidades que são congestionados, oferecendo um meio mais barato e rápido comparado a opções tradicionais. E a Aninha estava conversando comigo aqui em off, falando que, cara, o preço está muito barato. É. E está barato justamente para atrair o cliente, fazer ele se acostumar com aquele modal. Quando ele já se adaptou naquilo, vai subindo os preços um pouquinho, assim como aconteceu com a Uber no início. É, exatamente, pelo menos na 99 eu sei que já está funcionando, porque foi o que eu vi ontem. No Uber eu não sei, e a gente já tinha comentado, né, quem acompanha o Big Deals, nós falamos no começo do ano que né, eles tinham as plataformas começaram a usar mototáxi, aí veio essa decisão ali da prefeitura e foi suspenso, e agora essa retomada. É sempre aquele dilema de inovação disruptiva versus, né, módulos regulatórios, né. Infelizmente startups acabam passando por isso, esses desafios entre essas pressões e principalmente aqui quando a gente está falando de segurança pública, a gente está falando de mobilidade, existe também uma classe, movimentos ali diferentes que não vão querer aquilo, enfim. Então, sempre tem essas discussões, mas é interessante a gente ver também esses desafios, esses gaps sendo superados. E até aproveitando aqui esse ensejo, queria aproveitar para indicar uma série sobre o Spotify. Você assistiu a série O Som na Faixa? Assisti, muito boa. Para quem, né, justamente falando desse tema, o Som na Faixa conta um pouquinho da história, né, do início do Spotify e o quanto foi, me lembrou muito isso, essa briga judicial que tinha com gravadoras, com direito de imagem, com direito de som, o artista, como é que ele vai ficar em relação a isso, as rádios, e foi muito tempo, quase que não existe Spotify, né, quase que não continua o modelo,
porque teve uma briga judicial, um movimento regulatório muito grande. A própria Uber também teve esse movimento regulatório quando lançou, enfim. Então, é parte aí das tendências. Então, fica a dica aí para vocês, para quem não assistiu essa série, que vale muito a pena e fala bastante desse assunto. É, e eu gosto também, vale a pena lembrar, é a mobilidade, mas não tem a ver com essa matéria. Mas quantas vezes eu já não falei aqui que eu era um órfão dos patinetes? E voltaram. E voltaram, meu povo. É, aqui a gente não traz só notícia ruim, não. A gente só traz notícia boa, na verdade. Às vezes eu que reclamo um pouquinho quando as coisas param de funcionar, mas voltaram os patinetes. Então, se você é de São Paulo, vê o Investidores VC por aí, o Amuripim com esse crachazinho aqui, não deixe de dar um olá. Estarei no meu patinete rolando por aí. Adoro, adoro, adoro. Quando eu vou nessas cidades, Portugal, É Lisboa, muito pô, legal. eu pego o patinete, conheço tudo. Então, voltamos aos patinetes, mobilidade está ganhando aqui mais modais disponíveis. Ó, só nessa semana estamos falando de 2 novos modais, mototáxi pelo aplicativo e patinete pelo app também. É isso. Essas foram as nossas notícias da semana. Muito obrigada para você que nos acompanha toda sexta-feira aqui. Lembrando já que você chegou até o final aqui do episódio, já curte, comenta, compartilha esse episódio para mais pessoas também ficarem sabendo aí, quem tá querendo pegar um mototáxi. Já compartilha o nosso podcast para que chegue mais pessoas. A gente se vê na sexta-feira que vem. Até lá, pessoal!